Este é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. A campanha Agosto Branco faz um alerta para os riscos do tabagismo. Sobre isso, eu converso agora com a médica pneumologista Liana Ferreira Correia. Doutora, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer estar falando com você aqui. Doutora, a gente associa diretamente ao tabagismo, mas é apenas o tabagismo o responsável por esse alto índice? O tabagismo é responsável por aproximadamente 90% dos casos, de neoplasia do pulmão. Mas a gente tem outras exposições, inclusive poluição, que podem contribuir, sim, além também, claro, dos casos familiares, que são bem mais raros. O tabagismo acaba sendo o principal vilão, mas a gente considera em alguns pacientes que não têm história de tabagismo algumas exposições. É claro que eu dei uma pesquisada antes de conversar, né, essa noite aqui. E eu vi que é o terceiro mais comum, o câncer de pulmão, entre os homens e o quarto mais comum entre as mulheres. Ele é bem prevalente e o que a gente mais destaca é que ele tem uma alta letalidade. Então, infelizmente, muitos dos casos que a gente diagnostica já estão com casos mais avançados, com doença então não localizada e com menores taxas de cura. Por isso que a gente reforça muito no consultório, o paciente que é tabagista, além de parar de fumar, a gente incentiva a fazer o rastreamento quando tem indicação. Pois é, essa era a minha próxima pergunta, né? Evidentemente, o parar de fumar é a melhor e a maior recomendação. Mas eu imagino que os pacientes que chegam até vocês, eles têm esse problema, enfrentam essa dificuldade em parar de fumar. O que pode ser feito, doutora? Hoje em dia a gente tem tratamento, inclusive no SUS, para cessar tabagismo, né? A gente tem medicação, tem adesivo, então a gente consegue tanto no público privado quanto no público privado e público, então, o tratamento. A gente tem medicações e a gente também tem terapias, a gente tem inclusive grupos de apoio. O que a gente fala sempre para o paciente é que o tabagismo ele não é só a parte química da dependência de nicotina, mas tem a parte comportamental. Então, mudar hábitos, dieta, exercício também fazem parte, então, do cessar tabagismo. Eu imagino que um apoio familiar também seja fundamental nesse momento. Com certeza, é muito difícil quando tem algum familiar em casa que já fuma, cessar o tabagismo, porque sempre tem aquele estímulo, aquele gatilho. Então, a gente, quando tem um outro familiar, a gente tenta fazer um plano para que todos parem juntos. Ô, doutora, e pelo que eu estudei e pesquisei também, não é apenas o Brasil que sofre desse mal, né? Pelo que eu vi no mundo, é o câncer que mais mata homens em todo o planeta. Sim, infelizmente a letalidade é muito grande. Por isso que a gente tem muitas campanhas de tabagismo, para cessar tabagismo, e também para a gente rastrear. É algo que a gente tem o Agosto Branco, como já falaste, que é para incentivar as pessoas a rastrearem para também ter esse diagnóstico precoce para ele ser menos letal. Um outro assunto que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando tem interesse. A gente fala muito do cigarro, aquele tradicional. E o tal do cigarro eletrônico? Ah, esse é pior, esse é menos pior. Qual é a verdade sobre esse cigarro eletrônico? Então, o cigarro eletrônico ele foi criado lá em 2003 como um substituto mais seguro do cigarro convencional. Mas o que a gente vê hoje é que ele causa tantos malefícios quanto o cigarro comum, né? Então, ele também causa câncer, também causa bronquite, também causa enfisema. E a gente vê, assim, uma população que é mais preocupante de jovens utilizando o dispositivo. Então, a gente tem o EVALI, que é uma doença pulmonar específica do cigarro eletrônico, e a gente acaba tendo todas as complicações, inclusive o câncer, que a gente vê no cigarro comum. Então, a gente não recomenda como uma troca segura ou uma opção para parar de fumar. Em resumo, quem faz essa opção achando que está fazendo a melhor escolha, não está tomando a melhor decisão. Não, com certeza não. Não é uma alternativa mais segura e a gente já tem dados científicos que comprovam isso. Então, apesar dele ser um dispositivo que é relativamente novo, a gente já viu vários danos, várias pessoas, inclusive com mortalidade, questão de pacientes que tiveram que fazer transplante de pulmão, relacionados ao uso do cigarro eletrônico, então a gente não recomenda para ninguém. Inclusive, hoje no país, ele é proibido, mas infelizmente, com uma forma de contrabando, as pessoas têm acesso, mas inclusive o uso ele não é legalizado no país. Ô, doutora, como é que uma pessoa pode fazer para ter esse diagnóstico? Como é que ela pode saber se ela está com câncer de pulmão? O principal meio diagnóstico que a gente utiliza é a tomografia de tórax, É um exame, então, que ele tem radiação. Então, quando a gente faz rastreamento, a gente usa uma dose menor e ele consegue identificar nódulos mínimos. Então, a partir desse exame da tomografia, a gente consegue fazer um possível diagnóstico.
diagnóstico né, para confirmar, a gente é só com biópsia. Mas a partir de uma tomografia, a gente pode identificar um nódulo ou uma lesão suspeita e daí dá, então, seguimento à investigação. E os principais sintomas? O que tem que acontecer com essa pessoa para que ela procure orientação, que ela procure ajuda médica? O problema do câncer de pulmão é que nos estágios iniciais ele não tem sintoma. Então, às vezes, o paciente tem um pouquinho de emagrecimento, uma tossezinha seca. Como o paciente geralmente já fuma, ele acha que isso é normal. Então, a gente tem que se alertar. Uma tosse persistente, que não passa, o paciente que tosse com um pouquinho de sangue, perda de peso, às vezes rouquidão. Então, esses são alguns sinais. Mas, assim, todo paciente deveria procurar ter um acompanhamento, porque nos estágios iniciais realmente não tem sintoma. Às vezes, quando tem sintoma, a doença já está mais avançada e a chance de cura é bem menor. Tá bem. Liana Ferreira Correia, médica, obrigado pela entrevista, uma boa noite e um excelente fim de semana. Boa noite. Obrigada igualmente. Muito obrigado.